Fala, gigantes! O Edson Santoro aqui falando. Eu tenho certeza que a primeira pergunta que um investidor de criptomoeda faz é: quais são os riscos de investir, de participar do mercado de criptomoedas? Fala, gigante! Se você é um investidor de criptomoedas que deseja aprender cada vez mais sobre o mercado de criptomoedas, essa é a sua hora. Participe da nossa comunidade CryptoGiant Premium, vou deixar o link aqui na descrição. E se você ainda não é assinante desse canal, se inscreva, curta e participe, porque a gente está desde 2017 entregando informações super valiosas para os investidores de criptomoedas. E se você deseja aprender, estar ciente, fazer as suas perguntas e participar de uma comunidade que sempre interage e entende sobre o mercado de criptomoedas, com certeza você chegou no melhor lugar. Não fique de fora, participe agora. Essa pergunta eu já respondi inúmeras vezes desde 2017 para inúmeros investidores. O que eu quero que você esteja ciente aqui é justamente sobre os riscos. Investir no mercado de criptomoedas existe sim riscos. Esses riscos, eles fazem parte, afinal, de um ecossistema muito grande que vem sendo construído não através de uma única empresa, mas inúmeras empresas, e também vários tipos de projetos. O risco já começa no valor que você vai escolher investir no mercado de criptomoedas. Afinal, quantos investidores investem muito além das suas condições? E quantos realmente investem aquilo que não pode perder? Então, quando você vai investir no mercado de criptomoedas, o primeiro risco é saber o quanto você vai investir. Então, o pensamento que você deve ter quando vai participar do mercado de criptomoedas é que é um mercado de puro risco. É um mercado que existe há um bom tempo, porém ainda assim existe também muitos riscos. Esses riscos eles começam a partir do momento que você envia para uma corretora. Quando você envia para uma corretora de criptomoedas, e hoje existe milhares de corretoras, você tem que conhecer bem essa corretora. Às vezes a própria corretora é uma corretora que tem insolvência, uma corretora que não vai ter capital suficiente para você conseguir fazer suas operações. E aí tem mais um risco. Fora esse ponto de fazer a transferência, abastecer a sua conta dentro de uma corretora, você tem que prestar muito bem atenção se aquela corretora é centralizada ou ela é descentralizada. Se é uma corretora que funciona apenas em cima de um protocolo, em cima de uma blockchain, ela vai ser descentralizada. Se tem uma empresa por trás, ela vai ser centralizada. Esse é um erro também muito comum do investidor que é iniciante cometer. O ponto aqui é, quando você envia para dentro de uma corretora que você já conhece, já sabe como ela funciona, você também tem que prestar muita atenção na hora que você vai transferir os seus ativos da corretora para qualquer carteira. Afinal, você tem que escolher a rede correta da moeda que você vai enviar. Então também existe o risco na hora da transferência. Um erro, um dígito que você não colocar, uma palavra-chave que você não adicionar, uma confirmação que você não fazer, sem sombra de dúvida, vai fazer com que você perca os seus ativos. Outros riscos que também vai existir no mercado de criptomoedas é os projetos de criptomoedas. Quando você investe em uma determinada criptomoeda, você tem que saber se aquele ativo ele é um token utilitário ou se ele é uma moeda com um ecossistema por trás, uma estrutura blockchain por trás. Saber como que aquele projeto vai funcionar e quem é a equipe por trás é fundamental. Também é necessário entender se aquele projeto já passou por arrecadação de fundos ou se é uma equipe pequena que está buscando entrar no mercado de criptomoedas. Tudo isso vai fazer com que o risco daquele projeto seja maior ou menor. A avaliação é totalmente sua. Por esse motivo, o mercado de criptomoedas ele tem inúmeras oportunidades, mas ainda assim os riscos ainda são muito grandes. E quando você também tem um determinado ativo, você corre risco de algum membro principal daquela equipe, daquele projeto, sair fora e, consequentemente, o projeto não andar para frente. Ou também esse projeto entrar em corretoras, fazer uma boa arrecadação de fundos, ter uma boa capitalização, mas não conseguir se manter no mercado. É por esse motivo que muitos projetos que são lançados aí em menos de 1 ano, 2 anos, eles morrem, porque eles não têm justamente a equipe mais o capital para se manter no mercado.
e também a solução, porque um projeto que não tem solução no mercado de criptomoedas, eles têm dias contados, tá? Então, alguns pontos como esses são fundamentais para você que está investindo no mercado de criptomoedas. Riscos vai ocorrer em todos os mercados. Se você está saindo da sua casa, indo para o seu trabalho, você já está correndo risco. Você está correndo risco de ser assaltado, você está correndo risco de chegar atrasado, você está correndo risco de pegar um trânsito, né? Se você for transporte público, você está correndo risco de o transporte público não chegar a tempo e você chegar lá no serviço atrasado e, consequentemente, tomar uma bronca, tomar uma advertência e até perder o seu emprego. Riscos existem em todos os mercados. Então, você, como investidor que está buscando a informação, tem que saber desses riscos, beleza? Outro ponto também que é muito comum no mercado de criptomoedas é os golpes. Quando você investe em algum projeto, quando você participa de um determinado ativo, os próprios projetos em si, a própria equipe, sem contar as manipulações que ocorrem ao redor daquele projeto, podem manipular ele. Pode ser que ele vire realmente um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque o projeto, por exemplo, ele foi lançado, e aí tem baleias envolvidas, tem os grandes investidores que compraram grande quantidade das moedas, tem a equipe que está envolvida, que aí você tem que analisar se aquela equipe realmente quer fazer o projeto crescer ou se eles vão derrubar o projeto. E aí todo o dinheiro que vai entrando naquele projeto, o que essa equipe faz? Essa equipe, ela simplesmente derruba o preço. Existem projetos que não é a equipe que derruba, mas sim os investidores. E tem projetos que quem derruba o projeto em si é a equipe. Então, tudo isso está envolvido, sem contar as tecnologias dos projetos. Tem tecnologia que falha durante os testes, durante o momento que muitos usuários estão acessando aquela blockchain, utilizando aquele ativo. Sem contar aplicativos da determinada moeda que você está participando, do determinado projeto que você está participando. O aplicativo tem que ser funcional, um aplicativo intuitivo, um aplicativo que entregue boas informações e que ele consiga ser um aplicativo que o usuário não passe por atrasos nas transações, demore muito tempo para retirar os seus ativos, ou até mesmo faça o envio. Então, todos os riscos, eles estão aí nesse projeto quando se trata desse ecossistema, tá bom? Então, como você é um investidor que está iniciando, às vezes você não vai saber que esses riscos existem. Então, também entenda eles. Outro ponto é, todo lugar existe piramideiros. Piramideiros são aqueles que ficam recrutando pessoas e somente quando recrutam pessoas que tem ganho. A partir do momento que não tem mais recrutamento nenhum, os ganhos acabam. Você já deve ter ouvido falar muito isso. Mas também não confunda o piramideiro com o marketing multinível. O marketing multinível ele tem um produto por trás, ele tem uma solução por trás. Porém, até hoje eu nunca vi o marketing multinível dar certo quando se trata de investimentos, tá bom? O marketing multinível ele tende a dar certo quando se trata de produtos físicos, produtos que você vai lá, compra, e aí se você indicar um amigo, você ganha uma comissão, e assim por diante. Quando se trata de investimentos e tem indicação, tome muito cuidado, porque quando tem indicação, talvez os ganhos estejam vindo justamente das pessoas que estão entrando. E na medida que não tem novas pessoas, esses ganhos acabam. Então, tome muito cuidado com as pirâmides financeiras dentro do mercado de criptomoedas, tá bom? Existe a afiliação no mercado de criptomoedas. O que seria isso? Seria você se afiliar a uma corretora de criptomoedas, a um projeto que vai ser lançado, onde você vai ganhar uma comissão por meio da corretora. A corretora vai lá e fala o seguinte, ela disponibiliza um link para você e quando você convida um amigo seu, convida um parceiro de negócios em si, e ele faz a recarga, abastece a conta dele, você ganha uma comissão daquele valor que ele enviou, entendeu? E as corretoras pagam isso porque é melhor eles pagarem para você do que pagar para uma celebridade ou pagar para qualquer mídia aí divulgar essas informações. Então é por esse motivo que é muito vantajoso a corretora fazer isso. Mas não confunda essas coisas com pirâmide financeira, beleza? Outro ponto fundamental, participar de comunidades, fontes do mercado. Nós sabemos que o mercado de criptomoedas é um mercado que já chegou a valer quase 4 trilhões de dólares. Agora estamos aí na faixa de 3,5 trilhões. É um mercado que tem muito dinheiro. E para você participar de projetos de vendas privadas, para você participar de projetos de Ventures Capital, às vezes é necessário muito dinheiro. 1 milhão, 2 milhões de dólares, 3 milhões, 10 milhões, 5 milhões de dólares, que estão as rodadas privadas, onde aqueles investidores se encontram e fecham os negócios. Às vezes você não tem esse dinheiro, e aí você precisa participar de uma pool de investimento, você precisa participar de uma comunidade, você precisa participar de alguns grupos bem fechados, que na grande maioria das vezes são todos estrangeiros, e aí você corre o risco também de sofrer um golpe, porque quando se trata de estrangeiros, é muito fácil sofrer golpe, porque a partir do momento que você fez algumas transações e tal, e aí passou um determinado tempo, eles não enviaram os seus ativos, você sofreu um golpe. E, literalmente, você pode fazer um boletim de ocorrência, pode fazer o que for,
né? Mas é muito difícil. Eu, por exemplo, já caí em muitos golpes quando se trata de fontes que já ajudaram no passado muitos investidores que estiveram comigo a descobrir 5, 10, 15, 20 ativos com grande potencial. E essas fontes, elas sempre acertaram grandes ativos. Mas chegou um determinado momento que o valor enviado para ela não voltou para mim. E o prejuízo foi mais de 250 mil reais. Então, quando se trata de fontes estrangeiras, a gente também tem que tomar muito cuidado. O grupo que você participa, que você recebe sinais, você também tem que prestar bem atenção, porque às vezes o ativo que está sendo divulgado até você é um ativo que ele tem a tendência de cair. Por que ele tem a tendência de cair? Porque simplesmente tem uma baleia por trás, tem uma manipulação de comunidades por trás que vão derrubar aquele preço. Então, eles estão fazendo subir para depois derrubar. Vamos tomar muito cuidado com isso, beleza, gigantes? Aqui eu fiz um overview completo de todos os riscos que envolvem no mercado de criptomoedas. Existem muitos outros, tá? Existem ataques de hackers, né? Vírus que podem entrar dentro do seu computador. Você também pode perder as suas chaves privadas, né? Perder a sua senha, perder seus dados, né? Alguns tipos de ataque também em cima da ativação do segundo fator, como o SMS. Você pode sofrer um ataque aí no SMS e não recebeu as senhas, os códigos, e aí com isso outro receber esses dados e conseguir acessar suas contas, fazer essa retirada de fundos, né? Tudo isso implica em muitos riscos. Quando se trata do mercado de criptografia, ou seja, criptografia é uma tecnologia de habilitar, estamos falando de algo que é escondido, não é algo simples, não é algo fácil de ser detectado. Então, quando se trata de criptomoedas, tem a criptografia em jogo, e isso, lógico, causa muitos riscos quando a pessoa não sabe manusear. Não existe essa de quanto tempo você tem no mercado. Os golpes podem vir de diferentes formas possíveis e das mais diversas possíveis. Às vezes você vai sofrer golpe daqueles que você menos acredita, entendeu? Então, na verdade, você vai sofrer golpe daqueles que você mais acredita. Isso é, infelizmente, uma coisa que está intrínseca quando se envolve em projetos, pessoas, humanos e assim por diante. Mas você, como um bom investidor, antes de mais nada, já tem que entender os riscos a partir do momento que você decide participar do mercado de criptomoedas. Embora tenha todos esses riscos, ainda assim existem muitas oportunidades. As oportunidades no mercado de criptomoedas, elas vão desde participar de projetos até participar de estruturas que vão ser lançadas. Por exemplo, eu consegui aprender sobre inteligência artificial muito antes de se tornar a tendência que é hoje a inteligência artificial. No passado, um projeto chamado Vector Space compartilhou a ideia e a visão de construir um projeto focado em inteligência artificial. Isso fez com que eu olhasse para aquilo, prestasse maior atenção e conseguisse bons retornos. Mas nem sempre você vai acertar, um raio vai cair no mesmo lugar 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Às vezes você vai acertar uma vez, vai errar 2, vai errar 3, vai errar 4, depois você vai acertar mais uma. O mercado de criptomoedas, ele exige isso da sua parte para que você consiga, sem sombra de dúvida, entender os riscos e analisar, gerenciar isso para que, lógico, um prejuízo não seja maior do que aquilo que você poderia suportar. Beleza, gigantes? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço e até a próxima.